Aleluia. Salmo de número 90. É um salmo que eu gosto muito e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, que está no Salmo 90. Aleluia. Salmo está bem no meio da Bíblia, né? Salmo 90 fala sobre o tempo curto da nossa vida, a brevidade da vida, né? O espaço pequeno de tempo de vida aqui nessa terra, não na eternidade, mas o nosso tempo de vida aqui nessa terra. Mas eu quero falar um pouco, esse salmo ele foi escrito não por Davi, esse salmo foi escrito por um homem que, na minha opinião, viveu uma vida interessante com Deus. Esse é um salmo de Moisés. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. E Moisés ele tinha muita experiência com Deus. Ele foi um homem que andou com Deus, que caminhou com o Senhor, que viveu experiências maravilhosas com Deus. Mesmo quando criança ainda, a Bíblia nos diz que Faraó, nos tempos que Moisés nasceu, Faraó mandou que se matassem os filhos dos hebreus, né, de 2 anos para baixo, e de forma milagrosa, no meu entendimento, foi um milagre que Moisés experimentou ainda bebê, ainda criança. Deus ele poupou a vida de Moisés, levando ele para o palácio de Faraó, e ele foi criado no palácio de Faraó. Por 40 anos ele viveu ali um tempo de crescimento, de cultura. Moisés se preparou, ele estava sendo preparado por Deus para fazer um trabalho, uma obra maravilhosa. Ele seria o homem de Deus a guiar o povo do Egito para a terra prometida. Depois de 400 anos de escravidão que o povo viveu no Egito, Deus ele levanta um homem, e esse homem é Moisés, né? Mas não foi assim de uma hora para outra. Moisés ele viveu 40 anos no palácio de Faraó. Depois disso, ele viveu mais 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. Ele saiu do Egito porque o rei, o faraó, aquele primeiro faraó já havia morrido e seu filho agora escravizou. Esqueceram de tudo que José tinha feito ao Egito como hebreu. E Moisés saiu fugido do Egito e viveu 40 anos no deserto. Então, Moisés ele viveu 40 anos, os primeiros 40 anos no palácio. Depois que ele viveu, ele aprendeu toda a cultura egípcia, ele aprendeu todo o idioma, ele aprendeu tudo que o Egito poderia oferecer de ciência, de conhecimento. Ele aparece no cenário como um homem culto, inteligente, mas ele não tinha experiências para lidar com o povão, digamos assim. E Deus o leva a viver 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. E depois de 40 anos, aí já são 80 anos, né, de idade, Deus ele chama Moisés e leva-o a cumprir o seu chamado. Irmãos, isso traz uma palavra impactante para nós, porque não importa a nossa idade. Moisés viveu milagres quando criança, milagres quando bebê. Moisés viveu milagres como adulto. Moisés viveu uma vida de milagre, porque ele viveu a vida cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. Então você e eu podemos experimentar milagres hoje, não importa a idade que temos, não importa a situação financeira que temos, não importa o nosso status social, importa que nós estejamos no centro da vontade de Deus, para que nós possamos experimentar o chamado de Deus, cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, e experimentar os milagres do Senhor para cada um de nós. Moisés, esse homem experimentado, ele escreve esse salmo, e o verso 1 e o verso 2, a princípio nós vamos ler só esses dois, ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo. Talvez a sua versão diga: tem sido o nosso refúgio, de geração em geração. A minha versão King James diz: Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo sempre, de geração em geração. Verso 2: Antes que se originassem os montes e formasse o universo e a terra, de eternidade em eternidade Tu és Deus. Que palavra, que declaração maravilhosa que Moisés faz de Deus. Ele diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio.
o nosso abrigo, o nosso amparo, o lugar onde nós nos escondemos, o lugar onde nós descansamos. Nosso abrigo, irmãos, nossa casa, por exemplo, é o nosso abrigo. Nós encontramos conforto na nossa casa. Quando eu digo conforto, nós encontramos liberdade, nós encontramos um lugar de amparo, um lugar de auxílio, um lugar de segurança. E Moisés, ele diz assim: tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Quem é esse moço Moisés para fazer essa declaração de Deus? Moisés, ele era tão próximo de Deus, irmãos, tão próximo de Deus, que depois que ele morre, muitos anos depois, lá com o profeta Jeremias, isso está no capítulo 15 de Jeremias, se a gente ler a história toda, no capítulo 14, o povo de Israel passa por um momento difícil, de fome, de dificuldade, mas eles precisavam se arrepender dos seus erros, precisavam ser trabalhados por Deus. E aí Jeremias diz ao Senhor que ia orar. Vou orar, Senhor, para que o Senhor resolva essa situação. Jeremias 15:1, o Senhor diz assim: olha, Jeremias, ainda que Moisés ou Samuel orasse, eu não os ouviria. Olha que coisa interessante que Deus está falando. O nível de intimidade de Moisés com Deus. Ainda que Moisés ou Samuel. Deus falando para Jeremias: Jeremias, não adianta você orar. Porque ainda que Moisés ou Samuel orassem, dirigissem a mim uma palavra de oração, eu não os ouviria. Esse Moisés, de intimidade com Deus, ele faz uma declaração de proximidade. Deus é um Deus de proximidade. Deus quer que você e eu estejamos próximos dele. Deus quer que você e eu nos acheguemos a ele. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, diz o Senhor. Clame a mim e eu responderei. Deus é um Deus de resposta. Deus é um Deus que não se esquiva. Deus é um Deus que não se afasta daquele que clama. Deus é um Deus que não fecha os olhos para aquele que busca ele, que clama. É um Deus de proximidade. Por isso Moisés diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio sempre. Tem sido o nosso abrigo, o nosso amparo. Quando? Agora, no dia da calamidade, no dia da dificuldade? Não. De geração em geração. Essa é uma palavra que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Deus, ele precisa ser Deus da minha geração, Deus da geração dos meus filhos, da geração dos meus netos, da geração dos meus bisnetos. Nós precisamos mostrar para a nossa família que Deus, ele é o nosso refúgio hoje. Ele foi o refúgio da nossa família no passado. Ele é o refúgio amanhã. Deus, ele é o nosso amparo. Deus, ele é o nosso socorro. Deus, ele é o nosso abrigo. Deus é aquele que nos sustenta. Deus é aquele que nos levanta, como diz o Salmo 113. Deus é aquele que nos coloca de pé. Sabe como é que Deus se apresenta a esse Moisés lá no Monte Sinai? Quando Moisés vê aquela sarça ardente e ele vai para lá, e ele vai ver o que está acontecendo. É o próprio Deus que se apresenta a Moisés. E pela primeira vez na Bíblia, essa expressão ela é dita, ela é falada. É o próprio Deus quem diz. Quando Moisés pergunta quem é o Senhor, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus estava dizendo: eu sou um Deus de gerações, um Deus comprometido com essa geração, comprometido com a próxima geração. Desde que o povo me busque, desde que o povo me clame, Deus, ele é o Deus da minha família, da sua família, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Nós precisamos reconhecer que Deus, ele cuida da nossa vida num todo. O Salmo 30 fala algo interessante. O Salmo 30 diz assim, que a ira do Senhor dura só um momento, mas o seu favor se estende por toda a vida. O favor de Deus nos alcança o tempo todo. E se nós errarmos hoje, e se nós pecarmos hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos arrepender. Vamos confessar os nossos erros, vamos declarar: Senhor, eu errei, me perdoa, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, o Deus da minha geração, geração dos meus filhos. Irmãos, eu sei que você e eu passamos por dificuldades, só que os nossos olhos só enxergam agora, só enxergam o imediato. Só conseguimos enxergar o que está diante dos nossos olhos agora, nesse momento. Deus, ele enxerga o futuro. Deus sabe o que vai acontecer conosco. Deus sabe de todas as coisas. Por isso nós precisamos clamar.
Por isso nós precisamos buscar o Senhor, por isso nós precisamos dizer: Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Hoje, na minha geração, eu clamo ao Senhor. Na geração dos meus filhos, eles clamarão ao Senhor. Na geração dos meus netos, eles clamarão ao Senhor. É o que Moisés está dizendo: Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Eu quero te convidar a declarar isso na sua casa, aí onde você está. Tu tens sido o nosso amparo de geração em geração. Tens sido aquele que nos sustenta de geração em geração. E ele diz o tamanho desse Deus. No verso seguinte ele diz assim: antes que os montes nascessem, antes que a terra se formassem. Irmãos, vamos pensar num monte crescendo, vamos pensar numa montanha. Vamos pensar que o acúmulo de terra naquele lugar ali fez com que aquela montanha crescesse. Vamos pensar nisso, se fosse assim. Vamos pensar que uma montanha surgiu do acúmulo de terra, no acúmulo de atividade vulcânica. Vamos pensar assim, vamos dizer, não é que surgiu assim, não é isso que eu creio. Moisés está dizendo: antes que tudo se formasse, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. O autor da carta aos Hebreus, se referindo a Jesus, no capítulo 13, ele diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é o mesmo para todo sempre. De eternidade em eternidade, de geração em geração. A cada dia, a cada manhã, Deus tem renovado o seu favor na nossa vida. Deus tem renovado o seu favor na nossa casa, na nossa família. Não esqueça que Moisés, ele diz isso porque ele vivia um tempo de intimidade com Deus. Ele vivia proximidade com Deus. Você e eu precisamos ter proximidade com Deus. Não é só de falar de Deus, como Jó diz no capítulo 42. Ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem uma versão que diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo, de caminhar contigo. Deus, irmãos, não é só para estar nas nossas palavras no dia da dificuldade. A nossa relação com Deus não pode ser só no momento da calamidade. A nossa relação com Deus, ela precisa ser diária, constante e progressiva. A nossa relação com Deus precisa aumentar a cada dia. A nossa relação com Deus precisa aumentar a cada manhã. Precisa ser diária, constante e progressiva. Deus espera relacionamento conosco, proximidade, intimidade. Moisés, quando ele diz isso: tu tens sido o nosso refúgio, ele está falando que ele aprendeu, Moisés aprendeu isso dos seus pais. Ele aprendeu. Isso é tão sério. A promessa de Deus, ela se estende tanto, Moisés estava tão consciente disso, que a Bíblia diz algo interessante, irmãos. Ela diz que quando os filhos de Israel saíram do Egito, os egípcios deram para eles presentes. Deram ouro, prata, braceletes. Os egípcios queriam que o povo de Israel saísse logo, porque eles tinham sofrido muito com aquelas pragas que Deus tinha mandado sobre o Egito. E deram a eles presentes, e os filhos de Israel não saíram de mãos abanando, eles saíram lá do Egito levando consigo ouro, levando muitos bens. Moisés estava consciente da eternidade de Deus e da promessa de Deus. A Bíblia diz que Moisés foi lá e pegou os ossos de José. José, quando morreu, José, o filho de Jacó, quando foi para o Egito, e o Egito estava numa situação difícil, quando ele estava próximo de morrer, José pediu aos seus irmãos que não deixassem os seus ossos no Egito. José enxergava a terra prometida. José enxergava o milagre lá na frente. Ele diz assim: não deixem os meus ossos aqui no Egito. Me prometam. José fez seus irmãos prometerem que levariam os seus ossos, para a terra prometida. E quando Deus, de maneira poderosa, milagrosa, maravilhosa, tira o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que Moisés, ele não pegou ouro, ele não pegou presente dos egípcios, ele não pegou nada material, humano, nada que fosse trazer um engrandecimento para ele mesmo. A Bíblia diz que ele foi lá e pegou os ossos de José. Sabe o que é isso?
é o cumprimento de uma promessa. Moisés estava dizendo de geração em geração, o Senhor prometeu naquela geração, está cumprindo nessa geração. Bênção se estende de geração em geração. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, antes que se formasse o céu e a terra, tu és Deus. Irmãos, eu imagino Moisés pegando aqueles ossos de José, colocando sobre si e saindo do Egito, glorificando a Deus, dizendo: o Senhor cumpriu a sua palavra, o Senhor cumpriu a sua promessa, o Senhor disse que nós sairíamos daqui para uma terra nova, uma terra que mana leite e mel, um lugar de delícias. E eu imagino Moisés saindo com aqueles ossos, celebrando a Deus, dizendo: o Senhor não falhou na sua promessa, o Senhor não falhou, não foi tardia, foi no momento certo, foi no tempo oportuno. Queridos, é esse Deus que Moisés celebra aqui no Salmo 90. É esse Deus que nós estamos celebrando hoje à noite, 16 de abril de 2020. É esse mesmo Deus, ele não muda, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Eu quero te desafiar, eu quero que você coloque em prática essa palavra. Eu preciso colocar em prática essa palavra a cada manhã na minha vida. Eu quero convidar você a fazer isso também. Dizer para o Senhor a cada manhã: tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Tu tens sido aquele que me sustenta de geração em geração. Tu tens sido aquele que ampara de geração em geração. Tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. E ele termina, né? Lá na frente, Moisés, ele vai dizer assim no versículo 12: sendo assim, ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Peça ao Senhor nessa noite: Senhor, eu quero viver a minha vida aqui e ser sábio ao final da minha vida. Quero contar os meus dias como dias de lutas, mas também dias de bênçãos, dias de vitória. Quero viver os meus dias, né? A minha geração seja uma geração impactada pelo Senhor e que a próxima geração também seja impactada pelo Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Irmãos, Deus não quer que nós cheguemos à nossa idade, à nossa maturidade, uns anos já avançados, e não conheçamos o Senhor. Não, Deus quer que nós cheguemos a uma idade avançada, já dizendo assim: eu tenho caminhado com Deus, Ele tem sido o meu refúgio de geração em geração. Ele tem sido o meu abrigo de geração em geração. Ele tem sido meu amparo de geração em geração. Ele tem me sustentado de geração em geração. Isso é alcançar um coração sábio. Isso é que é viver um tempo com Deus. No ano de 1998, eu conversava com uma irmã e nós estávamos falando sobre o arrebatamento da igreja. E eu fiquei muito triste porque ela já era cristã há muitos anos e ela meio que duvidou daquilo, e eu disse para ela: não faça isso. Deus, aquilo que para nós consideramos tardia a promessa do Senhor, Deus faz tudo no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Ele é Deus de gerações, Ele é Deus dessa geração, Ele é Deus, foi Deus da geração anterior. E se nós continuarmos vivendo nessa terra, não sei por quanto tempo, Ele será Deus das próximas gerações, porque Ele não muda, Ele não falha, Ele continua sendo Deus. Tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que nós encontremos, que nós possamos ter um coração, possamos alcançar um coração sábio. Um coração sábio é um coração que confia no Senhor em todo o tempo. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a luta, não importa a dor. É um coração sábio, é um coração que quando chega alguém desesperado dizendo: ai, vai acontecer isso, a gente diz: calma, tem um Deus no céu que cuida de nós. Não se desespere, tem um Deus no céu, tem um Deus no céu. Vamos clamar a Ele, vamos buscar a Ele, vamos orar a Ele, vamos interceder por aquele que precisa de ajuda, vamos buscar o Senhor. Ele diz algo maravilhoso, Ele diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não sei se você percebeu, mas Deus é muito prático.
naquilo que ele ensina. Ele diz que nós o alcançamos quando o buscamos de todo o coração. Já pensou se só quem canta bem alcançasse o Senhor? Só quem toca bem, só quem prega bem, só quem faz uma comida deliciosa alcançasse o Senhor? Já pensou? Mas ele diz assim, vocês vão me alcançar no dia que me buscarem de todo o coração. Todos nós temos o coração, todos nós temos o lugar que alcança a Deus. O lugar, nós temos dentro de cada um de nós um trono para o Senhor. Temos o lugar que é dele. Que nós possamos alcançar do Senhor nessa noite misericórdia e graça. Que nós possamos alcançar do Senhor nessa noite, né, um coração sábio. Eu quero que você termine comigo nessa noite dizendo: Tu és o meu refúgio de geração em geração. Tu és o refúgio da minha casa, o refúgio da minha família. Tu és aquele que sustenta, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que salva, o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que nos põe de pé. O Senhor é esse Deus que nós servimos. Amém? Nós vamos orar, mas antes de orar eu quero dizer para você que você pode mandar o seu pedido de oração ainda aí pelo Facebook, aqui mesmo pelo Facebook, pelo Instagram. Nós temos aqui, né, minha família está aqui, a Nete, Eduardo e Amanda, estamos juntos aqui celebrando ao Senhor. Eles vão anotar o seu pedido de oração, nós vamos orar juntos, nós vamos bendizer ao Senhor nosso Deus. Continue conosco, nós já estamos terminando. Não perca esse momento de oração, não perca esse momento de clamor, que vai ser uma grande bênção ainda nessa noite. Vamos cantar um cântico. Enquanto cantamos, você pode mandar aí o seu pedido de oração, dizer o seu alô. Eu prometo que depois eu respondo cada um de vocês, em nome de Jesus. Ao final, eu vou responder cada um, em nome de Jesus. Aleluias. 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 Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de louvor. A ti fazemos um trono de louvor. A ti fazemos um trono de louvor. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Declaramos que és rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvor, a ti fazemos um trono de louvor, a ti fazemos um trono de louvor. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. A ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o teu lugar. Oh, vem Jesus, toma o teu lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar nessa noite. Você que mandou seu pedido de oração. Minha prima aqui, a Rosiane, pede oração pela sua filha, pela Kemily, que está internada.
Nós vamos orar pela Kemily, sim, orar. O Wallace pediu oração também pela sua família. Aleluia, aleluia. Fabiana pediu oração pela família, pelo esposo, pelas filhas, pelas netas, pelos pais, pelo genro, amém. Seus irmãos e sobrinhos também, glória a Deus. Vamos orar. Claudinha pede oração pela Vilma, vamos orar nessa noite. Pastor Hélio que está internado, nós vamos orar por ele também. Em nome de Jesus, nós cremos nessa noite. E eu quero, a irmã Beth pede oração pelo Tiago, glória a Deus, para que Deus cure a Laurinha, amém. Nós estamos orando, minha irmã Beth, estamos orando, glória a Deus, e Deus vai fazer milagres. A irmã Luciene, pela família também, Luciene Esteves, obrigado por participar sempre, um abraço para a senhora, para a sua família, vocês são queridos. Eu quero orar também nessa noite por alguém que eu tenho muito carinho, é o meu sobrinho, Ramon. Hoje ele está fazendo 26 anos, ele está assistindo aqui pelo Facebook, Eu vou declarar via internet que eu te amo, você sabe disso, que eu te amo, viu? Deus te abençoe demais, querido. Ele é um dos mais velhos, é o mais velho deles, Deus continue abençoando você, sua família. Você é uma bênção para mim. Não vou falar muito não, senão eu vou chorar, você sabe disso, Mas nós vamos orar nessa noite. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Se você puder, aí onde você está, puder ficar de pé, levantar as suas mãos. Quem? Éder. Éder. Deus abençoe, querido. Oração por nós. Eu não estou vendo aqui as mensagens que estão chegando no Instagram, tá? Eu estou recebendo aqui o feedback. Amém. Obrigado, Éder. É o Éder lá de Sabará, Amém. Abençoe você. Deus abençoe você, sua família, irmã Sheila, seus filhos. Glória a Deus. Se você puder ficar de pé onde você está, Eu quero convidar vocês aqui também. Nós vamos orar. Esse é um momento de oração, irmãos. É um momento de clamor. Nós vamos clamar aquele que vive para sempre. Talvez você e eu fizemos alguma promessa. Amém, Ramon? Você é importante para mim também. Talvez você e eu fizemos alguma promessa e algum dia nós não cumprimos a nossa promessa. Nós falhamos no cumprimento da promessa. Mas Deus prometeu que estaria conosco. Jesus prometeu dizendo que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. O Senhor não nos abandona. Eu quero te convidar a erguer suas mãos, a orar nessa noite juntos. Nós vamos orar juntos, nós vamos crer no milagre, nós vamos crer que Deus, Ele vai fazer a diferença. Deus vai mover a sua mão sobre cada um de nós. Vamos orar nessa noite? Pai, eu quero te agradecer por esse momento de oração, por esse momento de culto que o Senhor nos permite estar juntos aqui, Senhor, com esses irmãos, ó Deus, pelo Facebook, pelo Instagram, Pai, os que estão aqui ao vivo agora, os que vão assistir depois, ó Deus, que cada um sejam tocados pelo Senhor. Deus, que tua mão poderosa se estenda sobre, ó Deus, as famílias, ó Deus, que estão aqui representadas. As tuas mãos poderosas se estendam, Senhor, sobre o Brasil. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Deus, que haja um mover do Senhor. Deus, nós queremos declarar nessa noite, como Moisés declarou, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Senhor é que é o nosso refúgio, o Senhor é que é o nosso amparo, o Senhor, Pai, é o que é o nosso Deus, o Senhor é que está, ó Deus, cuidando das nossas vidas, o Senhor é aquele que nos coloca de pé, o Senhor é aquele que diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida, mesmo em dias de dificuldade, em dias de lutas, em dias de alegria. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que tua graça nos alcance, tua graça alcance, ó Deus, essa noite eu peço em nome de Jesus as famílias dessa terra. Eu oro, ó Deus, pela Verena, Senhor, que está na linha de frente, ela que é médica, ó Deus, que o Senhor possa usá-la, ó Deus, ali, ó Deus, para trazer a cura, Senhor, e o Senhor possa livrá-la, Senhor, em nome de Jesus, os médicos, os enfermeiros, ó Deus,
Pai, no nome de Jesus, toma nas tuas mãos aqueles que estão trabalhando, Deus, que não puderam parar, que o Senhor possa protegê-los, ó Deus, nesse momento. Deus, o Senhor possa ampará-los, o Senhor possa resguardá-los, em nome de Jesus Cristo. Deus, toma as nossas famílias nas tuas mãos, nossas casas, ó Deus, toma cada família, ó Deus, dessa nação, ó Deus, os governantes da nossa nação, dê a eles sabedoria, entendimento, ó Deus, para que eles possam tomar decisões corretas, decisões sábias, ó Deus, que vão, ó Deus, cuidar do teu povo. Ajuda-nos nessa noite, Pai. Nós pedimos o socorro do Senhor, nós clamamos e fazemos isso em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoe, Senhor, nessa noite, ó Deus, o pastor Hélio que está internado. Levanta, Senhor, ele daquele leito, derrama sobre ele graça, misericórdia. Ó Deus, os que pediram oração, ó Deus, por suas famílias, ó Deus, por suas casas, pelos seus casamentos, ó Deus, pais, filhos, netos, genros, bênçãos, ó Deus do Senhor, possam alcançar cada um nessa noite, Pai. Toma, ó Deus, a vida do Ramon, que está aniversariando, abençoe nessa noite, Deus, que ele possa desfrutar, ó Deus, um tempo de graça, de crescimento na tua presença. Declaramos a bênção do Senhor sobre cada um, Pai. Declaramos a bênção do Senhor sobre as famílias dessa terra. Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por tua presença, por teu amparo, por teu refúgio de geração em geração. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Você concorda? Escreva amém aí no seu comentário, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado você que pôde estar conosco nesse culto. Isso aqui não é uma live, irmãos, é um culto. Embora seja uma live, é um culto ao Senhor. E eu fico muito feliz em poder participar desse culto com você. Domingo, permitindo o Senhor, estaremos mais uma vez celebrando a Deus, adorando o Senhor, bendizendo o Senhor por tudo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa, que você possa desfrutar um tempo de bênção, um tempo de alegria, um tempo de paz, de prosperidade, em nome de Jesus. Adailto, querido, um abraço para você. Deus continue abençoando sua vida, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, que Deus abençoe. Nós vamos terminar cantando só um cântico, só a parte desse cântico que diz assim, ó, aleluia. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Aleluia, Deus abençoe. Deus, sara essa nação. Cante aí onde você está. Com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara essa nação. Deus, sara essa nação. Com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus, sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Aleluia! Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo brasileiro, sobre as nações da terra. Deus é Senhor dessa terra. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fica com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.